Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor e a palavra que Deus separou para a nossa meditação no dia de hoje, nós vamos encontrar no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que trata sobre Naamã, o comandante que era leproso. E vejam bem, que coisa interessante, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. E nós sabemos que muitas vezes nós encontramos pessoas que, para o mundo, elas são assim, elas vivem num mundo perfeito, onde elas não têm nenhum problema, não sofrem de nada. Tudo, principalmente hoje nas redes sociais, você não vê ninguém com problema no Instagram, fazendo aquelas gravações do dia a dia. Os artistas famosos, eles apresentam para você uma vida perfeita. Porém, precisam muitas vezes da misericórdia de Deus. Porém, sofrem de alguma lepra. Alguma coisa não vai bem. E muitas vezes ficam tão preocupados em transmitir para as pessoas que vivem num mundo perfeito, que não se preocupam de buscar a solução no Senhor, no seu Criador, o Criador dos céus e da terra, porque só nele é que nós encontramos a solução para tudo. E nele nós encontramos o refrigério. Imagine a situação de Naamã, ali, diante do seu exército, comandante, herói de guerra. Mas a situação dele, a realidade dele, por baixo daquelas roupas, ele já imaginava como era que ia ser quando deixasse a família, quando ele teria que se separar da família. Porque a situação dele era uma condenação de morte à enfermidade dele. Não era uma enfermidade que tinha cura. Era uma enfermidade que ela chegava e você não tinha esperança de nada. Você tinha certeza, era da morte. E Naamã estava sofrendo esse conflito. Então, tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Olha a misericórdia de Deus chegando. E ele chega através de pessoas mais improváveis. Deus traz as pessoas mais simples para resolver os problemas mais complexos que nós temos. Porque Deus é o puro amor e nele a humildade. Humildade é uma das grandes características do nosso Criador. Essa menina, que nas Escrituras não fala o nome da menina, era uma menina que foi pega nas terras de Israel. E levaram essa menina cativa e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora, quem dera, ela desejou isso, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria.
Ele o curaria da sua lepra. Olhe só, que menina grande, que espírito elevado. Ela poderia estar revoltadíssima com Naamã e com a mulher de Naamã. Afinal de contas, ela era escrava deles. Mas ela tinha um sentimento maravilhoso, que com certeza vem lá do alto. E ela se permitiu perdoar. Ela se permitiu até desejar a cura do seu senhor, daquele homem que a escravizou. E quando ela apresenta essa possibilidade, então, no versículo 4, então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, ao rei, dizendo, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Olhe como ele era um homem considerado pelo rei. O rei imediatamente autorizou e não só fez isso. Ele fez a carta, enviou uma carta para o rei de Israel. Então, Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse, olha só, o rei, ele esqueceu completamente, o rei de Israel, ele esqueceu completamente de Deus nesse momento, quando ele se desesperou, porque muitas vezes chega uma notícia diante da gente que tem um poder, quando você não está em comunhão com Deus, de tirar você dos trilhos, de tirar você Meu Deus, não tem solução. Eu estou com um problema grave. E foi isso que o rei pensou, o rei de Israel. Disse, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Porque ele sabia que a lepra era incurável. Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei pensou logo, ele quer guerra. Ele está querendo que eu cure um leproso. Mas, olha, gente, que coisa maravilhosa quando você chega no versículo 8. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei, porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olhe a confiança quando você está andando com Deus, quando você tem intimidade com Deus. Olhe como o discurso é outro. O homem de Deus não temeu. O rei ficou apavorado, mas o homem de Deus não temeu. Ele disse, deixe-o vir a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vá e lave-se 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Ele deu a solução, mas ele não deu cartaz a Naamã, não. Naamã precisava de uma grande lição.
Naamã precisava entender que ele não era a última Coca-Cola no deserto. Não. É muito perigoso ter um cargo elevado, uma função aqui na terra que te dê poderes, autoridade. É muito perigoso. Você pode se perder. Você pode até pensar que você é alguma coisa a mais do que o seu próximo. Isso é perigoso. Porque deixa eu te dizer, quando você pensa que você é mais importante do que a pessoa que está na sua frente, você já é menos importante do que essa pessoa. Entendeu? Diante de Deus é assim. Por isso Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ensinando que ele, como mestre, fazia, então é assim que nós devemos fazer. E Naamã, ele se achava importante, apesar da lepra. Apesar da lepra, apesar de nós sabermos que somos pó, às vezes pensamos que somos algo mais do que o outro. E ele pensou, com certeza, ele achou que Eliseu era apenas um profeta. Para ele, do jeito que para ele, os deuses, a Síria era cheia de deuses, de falsos deuses, porque só há um Deus, o único Deus, o que criou os céus e a terra. Mas na Síria, eles adoravam falsos deuses, criados por mãos de homens. E Naamã, ele se achava o máximo. Então, aquele homem era só um profeta. Para ele, aquele homem não tinha que se chegar diante dele e enchê-lo de honra. Porque, afinal de contas, ele era comandante do exército da Síria. E leproso. E o que aconteceu? Eliseu não deu cartaz, mas cumpriu com aquilo que o Espírito do Senhor o orientou. Vá e dê 7 mergulhos. E aí ele disse, mas Naamã foi indignado e foi-se dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé. Olha só o que ele pensava que o profeta ia fazer. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele deduziu na hora que o caminho era esse. Muitas vezes nós pensamos que nós sabemos o método que Deus vai trabalhar conosco. E aí, Deus trabalha totalmente diferente do que você espera. Mas ele trabalha muito melhor do que você espera. E não foi diferente com Naamã. Olha como o Senhor fez. Aí ele continua reclamando. Ele diz, por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Começou logo a menosprezar. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Já desconsiderou aquela ordem que Deus deu para ele. E uma coisa simples para fazer. Deus ordenou, através do servo dele, do homem de Deus. E aí, ele sai muito chateado e diz isso. E deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. Tão simples. Então, aí pronto. Quando eles falaram isso, aí acalmou os ânimos dele. Aí ele, ei,
O que custa tentar crer em Deus? O que custa obedecer à ordem de Deus? Só está faltando isso na sua vida. Obedecer. A obediência. Oh, aleluia. A obediência. Quando você obedece, o seu Pai, Criador dos céus e da terra, Autor da vida, aí você vai sentir o sabor da vida. O sabor da vida está nele. E aí ele obedeceu. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus! E ficou limpo. Ah, Deus transformou a vida daquele homem. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora, gente, isso é o mais importante. Olha o que ele disse no versículo 15 do capítulo 5, 2 Reis. Olha o que Naamã disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Não há outro Deus. Não há outro. Não endeuse ninguém. Só há um Deus, o único, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, humilhado, para pagar o preço dos nossos pecados, para nos resgatar da morte para a vida. E aqui ele reconhece esse Deus único. E ele diz: e agora, por favor, ele fala para o homem de Deus, aceite um presente deste seu servo. Olha que homem diferente. Esse homem, ele não foi só curado da lepra. Ele foi curado da vaidade, do orgulho, da arrogância, da prepotência. Deus tinha plano de vida para ele. Por isso que Deus permitiu uma lepra para ele. Às vezes, nós nos enganamos quando pensamos que a enfermidade é como um castigo. Quando Deus permitiu essa lepra para Naamã, foi para salvá-lo. Como que Naamã ia conhecer o verdadeiro e único Deus se não tivesse passado por essa experiência? Ele foi também curado da alma. Ele também foi liberto daquele homem arrogante que valorizava o ter e não o ser. Quantas vezes ele deve ter passado pela menina, pela escrava, que para mim, ela foi a pessoa mais importante na vida de Naamã. Nesse contexto, nesse movimento, no que ocorreu na vida de Naamã, a pessoa mais importante foi a escrava, que nem nome aparece aqui. Uma mulher de Deus. Oh, Deus tremendo. E aí? Naamã, ele agora é outro homem. Ele chama o homem de Deus de Senhor e diz: seu servo quer te dar um presente. Aceite o presente. Ele queria presentear o homem de Deus. Mas olha a resposta. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada.
Porque o Naamã, ele sentiu uma gratidão tão grande que ele queria presentear aquele homem de Deus. Mas aquele homem foi só um instrumento nas mãos de Deus para salvar Naamã. Naamã foi transformado por Deus e não pelo profeta. Pelo contrário, o profeta foi até antipático com ele no primeiro momento, para tratá-lo de uma coisa que é pior do que a lepra: o orgulho, a arrogância, o achar que ter é mais importante do que ser. Ser. Então, e Naamã insiste, porque ele disse que não. Aí Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas o profeta recusou. Disse, não. E o certo é isso. Nós devemos servir a Deus sem querer nada em troca. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Ele pode fazer tudo, mas o adore pelo que Ele é, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração e gratidão. Mas você não pense, quando você está servindo a Deus, de receber algo. Não queira, porque se você está com esse pensamento, você está agindo de forma errada. Você não está fazendo para Deus, você está fazendo para você conseguir algo em troca. Então não vai sair daí, só vai servir para você, naquele momento. Mas não vai servir para a vida eterna com Deus. Não vai. Não tem galardão quando você está servindo, querendo algo em troca. E aqui ele disse que não, ele insistiu, ele disse, continuou, não, que não. Aí o que ele faz, Naamã? Naamã insistiu, então Naamã disse, quando ele disse que não aceitava, Naamã disse, se você não quer os presentes nele, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses. Ou seja, ele disse que não mais faria. Ele fazia então. Antes, ele oferecia holocaustos e sacrifícios a outros deuses minúsculos. Não são, eles só há um Deus. Então ele fazia ofertas e holocaustos, sacrifícios a outros deuses. E Deus, o único, o alcançou com a lepra. Oh, Deus bom. Aí ele disse que nunca mais ele faria. A não ser ao Senhor. Olha que coisa linda. A não ser ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ele se converteu. Ele disse, mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Aí ele se preocupou com uma coisa que no trabalho dele, ele era obrigado a fazer. Olha que coisa tremenda. Ele diz, quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon, para ali adorar, Rimon era um rei que eles criaram lá, um deus que eles criaram lá, feito por mãos humanas. Ou seja, nem ouve, nem fala, nem vê. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Não tem espírito. E aí ele disse, mas quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon para ali adorar, olha só, adorar Rimon, o rei o rei da Síria fazia isso. E ele fazia também. Até que Deus o alcançou com a lepra. Aí ele disse, quando acontecer isso,
e ele, o rei, se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Ele já está preocupado. Olha o que é a conversão. É quando você entende que você não vai mais fazer aquilo que você fazia. E se você for obrigado a fazer, você faz constrangido. Como na situação dele, que era obrigado. E Eliseu tranquiliza ele. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Vá em paz. A palavra é até aqui. Então, o que eu aprendi com isso? Nós sabemos que depois vai acontecer que Geazi, que era o servo ali, que era o menino que trabalhava diretamente com o profeta, ele cai na usura e ele pede para que o homem que foi curado deixe presentes, inventando, mentindo, que o profeta tinha dito que mandasse aqueles presentes e ficou leproso. Pegou só a lepra de Naamã. Você vê como aqui Deus está trabalhando, sabe o quê? Que essa coisa da ambição, essa coisa do ter, é isso que ele está falando muito hoje. É muito perigoso. Porque a pessoa se perde. Naamã estava perdido e nem sabia. Deus tinha um propósito na vida dele, de salvação, e o alcançou com a lepra. Aquela menina foi providência de Deus de estar naquela casa. Aquele sentimento dela, compaixão. Compaixão é você se condoer do sofrimento do outro. E ela viu o sofrimento daquele homem, daquela mulher, com o esposo leproso. E ela teve misericórdia. Ela sentiu a dor daquela família, daquele sofrimento que eles estavam enfrentando. Aquela menina, ela deu uma lição de amor para aquele homem, que se achava tão importante, que não entendia que tudo aqui é muito passageiro. Então, quando você estiver numa situação que você possa, porque em tudo nós temos essa situação, de você ali, naquele momento, aquela pessoa trabalha para você, está fazendo alguma coisa por você, e você olha para aquela pessoa, eu pago, então posso falar do jeito que eu quiser com a pessoa. Não, lembre-se que aquela pessoa é importante para Deus tanto quanto você. E se você se achar mais importante do que essa pessoa, então aquela pessoa é mais importante para Deus do que você. Olha que coisa grande que Deus está falando conosco. Vamos gravar essa palavra. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, está voltando, porque ele já esteve aqui. Ele já pisou aqui na terra. Ele passou 33 anos aqui na terra. Então ele veio e ele voltou para Deus, para o lugar onde ele estava antes da criação do mundo. Ele já estava com o Pai na glória. E se humilhou por nós, se fez homem, veio, pagou o preço dos nossos pecados e voltou para o Pai, enviando o Espírito Santo, que é o que nos dá discernimento para entendermos toda esta verdade. Neste mundo tenebroso, onde o espírito de engano está pairando, eles estão agora tentando apagar a existência de Deus, a existência de Jesus, o sacrifício, a santa ceia. Essa foi demais na abertura das Olimpíadas. Foi uma coisa terrível. Foi abominação. E o preço é alto, viu? É muito alto o preço.
Por isso que nós devemos nos derramar diante de Deus, clamando a Deus por misericórdia, porque foi muito grave o que fizeram. Uma comparação com a Santa Ceia. A Santa Ceia, vocês sabem o que é? Nós sabemos, é Jesus ali, quando Jesus estava para ser entregue e abraçando livremente a paixão, a decisão de Deus de morrer por nós. Ele disse: Este com o pão é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E da mesma forma, ele pegou o vinho e disse: Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Porque o sangue dele derramado é o que nos fez o quê? Uma nova aliança, uma nova e eterna aliança com o Pai. Então é muito sério a Santa Ceia. Não é uma coisa que a pessoa possa brincar com ela. Então é muito grave isso. E fizeram isso. Estão brincando, querendo negar a existência de Deus. Mas deixa eu te dizer, ele continua no mais alto e sublime trono, reinando sobre os céus e sobre a terra. Ele tem o controle sobre todo o universo. Ele é o Deus de amor e de justiça. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, ele não é uma brincadeira que o mundo está fazendo agora. E não adianta tentar mudar a verdade. Existe uma mentira muito grande. Agora, o que está acontecendo? A verdade está ardendo nos ouvidos das pessoas. As pessoas não aceitam a verdade. Eles preferem a mentira. Viver uma mentira. Mesmo sabendo que a mentira tem pernas curtas. E que não adianta. A mentira, ela acaba sendo descoberta, que é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, vamos buscar a face do Pai, do nosso Criador. Não vamos permitir que o mundo nos engane. Mas você só vai poder fugir disso, do engano do mundo, se você se firmar na palavra de Deus. Busque a essência. Com certeza, a vida de Naamã foi transformada. E a sua? Até aqui.